Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta, pela manhã das 10 às 11 da manhã e à noite das 7h30 às 8h30 da noite. Você pode nos assistir nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet, rtv.net.br. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria convidar você a fazer o seu melhor no dia de hoje. Vai fazer o almoço? Faz o almoço com muito gosto. Vai entregar um relatório no trabalho? Entrega o relatório com todos os detalhes. Vai sair com alguém? Saia e esteja presente com aquela pessoa naquele momento. Eu não sei o que você vai fazer, mas seja lá o que for, que você faça o seu melhor naquela situação, naquele momento, com aquela pessoa, porque quando a gente está inteiramente no lugar, as coisas fluem de forma diferente e a gente consegue um resultado diferente também. Vamos tentar fazer o nosso melhor hoje? Um ótimo dia para todos nós! E hoje a gente vai bater um papo muito legal, a gente vai conversar com uma sexy coach, porque hoje é o dia do sexo e a gente vai tirar dúvidas, vai aprender coisas novas e eu estou aqui com a Viviane Troschmann. Vivi, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Vivi, primeiro, uma sexy coach, a gente fala em coach, cresceu muito, né, esse mundo dos coaches nos últimos tempos, mas o que é uma sexy coach para explicar pra gente? Uma sexy coach, ela trabalha em algumas frustrações, alguns bloqueios, ou pessoas que querem ter uma desenvoltura melhor na hora do sexo e não conseguem. Ela trabalha esse tipo de coisa. Na verdade, ela faz a mesma coisa que os outros coaches, né? Que é fazer com que as pessoas alcancem os seus objetivos. Só que eu trabalho isso na parte sexual e de relacionamento. Isso é uma coisa nova, Vivi, porque coach é uma coisa recente, né? E sexy coach, a gente não ouve falar muito sobre isso. Não, é super nova. Eu participei da primeira formação que teve no Brasil, presencial, que fazem apenas 2 anos. É bem novo, assim. Pois é, e aí como é que surgiu isso para a Vivi? Assim, não, eu quero ser uma sexy coach. Eu vi essa formação, é a primeira no Brasil, Sim. Né? Como é que não, já vou participar, já quero isso. Eu fiz psicologia, alguns anos de psicologia, eu já tinha muito intuito em trabalhar, ser sexóloga. Eu nunca entendi porque que as pessoas tinham tanto pudor em falar de uma coisa que quase todo mundo fazia, e que é muito importante a gente falar e ter informação, porque às vezes as pessoas ficam sofrendo muito caladas, né? Só que daí eu acabei desistindo da faculdade, foi um sonho que morreu. E eu fui trabalhar há 5 anos atrás numa distribuidora de produtos sensuais, onde eu atendia lojistas, moteleiros, pessoas que tinham CNPJ. E eu, como sempre muito ambiciosa, eu queria ensinar cada vez mais eles venderem os produtos melhor para que eles comprassem mais de mim automaticamente, né? E foi onde eles me traziam muitas dúvidas, muitos questionamentos, eu sempre fui muito curiosa e eu ia pesquisar, daí eu fiz alguns cursos de palestrante online e sempre pesquisando, sempre sanando essas dúvidas dos meus clientes, foi onde eu achei essa primeira formação de coach. Eu falei, não, eu tenho que participar disso, é isso que eu quero pra minha vida. E assim, foi bem mágico, bem incrível. E aí, de 2 anos pra cá, tu começou a atender como sexy coach já? Tem mercado pra isso, Vivi? Tem mercado, tem bastante mercado, assim. As pessoas ainda têm um pouco de medo. Até uma coisa que eu tava conversando ontem com meu esposo, é muito triste, porque o coach, como ele não tem uma denominação, né, uma regra, acaba que vem alguns profissionais que não são profissionais, que não têm formação nenhuma, mas se denominam coaches, e tá sujando um pouco o nome, né, da profissão, assim, meio né? que banalizou. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade é isso. Mas quando as pessoas acabam me acompanhando e veem que o meu trabalho é muito sério, que eu faço com muito amor e que pra mim não tem alegria maior do que ver eles livres e realizados, né, que sexo é qualidade de vida, né? Então, assim, pra mim é o melhor que tem. E hoje daí tu atende em consultório pessoas que te procuram por diversas situações, Vivi? Diversas situações. Eu atendo em consultório, mas eu faço bastante palestra também. Eu tenho um trabalho muito forte com mulheres, né? No começo, há 1 ano atrás, eu atendia todos os públicos, homem, mulher, mas hoje eu determinei um nicho mais específico, que é no que eu sou muito boa e é o que queima no meu coração,
que é auxiliar mulheres que têm problema com autoestima ou qualquer problema que envolva no relacionamento. Hoje é meu público-alvo. Aí eu atendo em consultório, ou eu faço um processo, né? Que dependendo do problema, às vezes uma consultoria, uma conversa, a pessoa consegue esclarecer aquilo na mente dela e eu já consigo ajudar ela, mas às vezes algum problema já que tá mais entranhado na pessoa, às vezes alguma coisa que tá no subconsciente, então existe um trabalho maior, onde eu tenho que aplicar ferramentas, aí a gente faz até no máximo 10 sessões. Ô, Vivi, tu já vê resultado, assim, de uma cliente dizer assim, nossa, Vivi, sou outra pessoa, eu consigo observar de uma forma diferente, mudou a minha visão e a minha realidade com relação ao sexo? Sim, nossa, e isso é o que eu mais amo no meu trabalho, eu recebo muitos feedbacks, às vezes de pessoas nem que eu atendo presencialmente, mas às vezes pessoas que me mandam um direct no Instagram e pedem alguma dica e eu passo e depois, assim, eu recebo muitos feedbacks, é muito gratificante, é o que faz eu não desistir. Porque, assim, tem ramo, mas as pessoas ainda não entendem como uma prioridade, como isso faz parte da nossa saúde mental, da nossa qualidade de vida. E, às vezes, acaba sofrendo muito, isso gera muita dor nas pessoas, mas elas não entendem como prioridade, que elas têm que tratar aquilo, né? Aí, às vezes, acaba só deixando pra lá e vivendo com aquela dor e com aquela infelicidade. Tem muita gente assim também. Pois é, Vivi, porque a gente está no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, né? A gente recebeu essa semana uma psicóloga falando sobre problemas diversos, dificuldades que as pessoas têm. E a gente comentou também quanto ainda é difícil as pessoas tirarem esse preconceito de eu preciso de um psicólogo, preciso de um psicólogo é porque tá louco, é porque tá doente e tal. E as pessoas têm muito preconceito ainda, a gente conversava sobre isso. Eu imagino que falasse, eu preciso de uma sexy coach, tem muito preconceito também, né? Muito preconceito, as pessoas falam, não, assim. eu não preciso. Porque eles acham que o fato de me procurar é que eles não transam direito ou que, né, eles não sabem das coisas. E, na verdade, não, tá tudo bem a gente pedir ajuda, porque nem tudo a gente consegue sozinho. Existem coisas que acontecem ao decorrer da nossa vida que formam o nosso caráter, mas muita coisa tá no nosso subconsciente. E a gente vai reproduzindo aquilo de uma forma tão automática e, às vezes, tu não entende por que tu tá reproduzindo aquele tipo de comportamento ou aquele tipo de, né, de bloqueio, por que tu tem aquilo. E muitas vezes a gente não consegue sozinho. E eu tô aqui pra isso, né? Que é pra gente abrir essa caixa preta junto e entender o porquê que as coisas estão acontecendo dessa forma e como ressignificar isso, né? Mas quando as mulheres te procuram agora, né, que tu tem um público específico, elas são abertas, elas conversam e dizem, olha, Vivi, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, porque também tem que ter essa relação de confiança. E se não falar a verdade pra ti, não vai resolver nada, não vou conseguir né? ajudar, né? Tem sim, elas têm muita confiança, elas falam bastante, mas tem uma coisa muito engraçada, Carol, que às vezes elas vão pra tratar uma coisa e descobrem que o problema é outro. Porque às vezes, muitas vezes, assim... A gente tem, um ser humano, num geral, tem muito uma mania muito feia de apontar o dedo pro outro, né? E uma coisa que eu acho que transforma muito a nossa vida, desde que eu entendi isso, minha vida mudou totalmente. E é uma coisa que eu vivencio muito em consultório, atendimentos e palestras, é a autorresponsabilidade. Muitas pessoas me procuram, porque eu quero terminar com meu marido, eu quero terminar meu relacionamento, eu não consigo. Porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, porque ele faz aquilo outro. Aí eu levemente trago, mas o que você pode fazer diante disso, né? Porque tudo que acontece na nossa vida, por mais que foi um outro, nós permitimos. Então, tudo que acontece na nossa vida é nossa responsabilidade. Então, muitas vezes vem com um problema que, não, a pessoa me fez mal e não sei o que a pessoa... E às vezes a gente tem que trazer e ela entender essa autorresponsabilidade, tudo com muito amor, muita empatia, porque... A verdade não é absoluta, né? Às vezes o que ela viveu, aquilo pra ela faz totalmente sentido. Então eu não posso de maneira nenhuma, não, mas isso tá errado. Nada está errado, né? Não tem certo ou errado. Cada pessoa tem as suas vivências e tira de forma daquilo, né? Só que daí, como acontece gerando alguns problemas... ela acaba se confundindo, porque é aquilo que eu falei, muitas coisas vão pro nosso subconsciente, às vezes a gente fica meio perdido, não sabe pra onde vai, o que tá acontecendo, por que tu tá sentindo aquilo. Aí as pessoas têm muito uma mania de se como a gente se automedica, de se darem um laudo pra si mesma. Não, eu tenho isso, tu pode me ajudar? Não, tudo bem. E daí faz o próprio diagnóstico. É isso mesmo, eu tinha perdido a palavra. Fazem o próprio diagnóstico. E daí a gente na conversa vai entendendo que o problema, na verdade, muitas vezes é outro.
Vivi, achei bem interessante tu falar dessa questão do relacionamento, porque você fala e conversa com as pessoas a respeito de sexo e de relacionamento. Isso. Porque não dá pra separar as duas coisas, é importante que a gente lembre isso aqui, né? Não é só sexo, o sexo vem do relacionamento, o sexo vem do relacionamento e ele pode tanto fortificar quanto acabar com o relacionamento. As pessoas me perguntam muito, tu acha que o sexo é o principal de um relacionamento? Não é o principal. Um relacionamento, ele é um conjunto de coisas. E qualquer coisa que não esteja ali ajustada, vai começar a afetar as outras demais coisas, né? Então, é muito importante, sim, mas não é o principal, né? Eu tenho uma teoria que o sexo de noite começa de manhã em casa, né? Ai, como é que já saiu de casa, como é que já acordou, como é que já conversou, né, com o companheiro, com a companheira em casa, porque também tem muito isso, né? Às vezes a pessoa chega em casa à noite, quer uma relação sexual prazerosa e passou o dia inteiro sem nem conversar, não deu nem bom dia, não existe isso, né? É muito incrível tu falar isso, porque eu sempre falo uma coisa, o sexo começa na cabeça. Às vezes eu atendo muitos homens que falam, mas, né, cheguei à noite, ela não quis, mas a gente tem que entender que, não homens e mulheres, mas as pessoas, elas são diferentes. Existem 5 tipos de formas de demonstração de amor. Que até tem um livro muito incrível que é A Linguagem do Amor, que eu super indico todo mundo ler, que ele fala sobre essas 5 linguagens. Então, cada pessoa tem uma forma de demonstrar e se sentir amada. E tu tem que entender qual é a forma do teu parceiro. Por exemplo, às vezes uma mulher, vamos dizer, um casal, para aquela mulher, a maneira de demonstrar amor é tempo de qualidade. Ela precisa de um tempo de qualidade com o parceiro dela. Ela, às vezes, não precisa de presente, ela não precisa de palavras de afirmação, ela só precisa de tempo de qualidade. Mas aí, se ele acordou, já saiu, não deu um beijo, não deu um bom dia, chega à noite ele vai querer, ela vai estar chateada. Porque ela não se sentiu correspondida, aquilo é extremamente importante para ela. Pelo menos um abraço, um afeto, um toque. E se ela não tem aquilo, isso gera uma frustração. E é bem isso que tu falou, é todo um... A gente tem que entender que sexo não é só, tô com vontade ali. Existem N fatores que influenciam, né? Nosso temperamento, nosso estado de humor, tudo, assim. Como tu está emocionalmente naquele dia. Então, por isso que, se quer à noite, já começa a tratar bem desde de manhã. Faz direitinho de manhã, já né? faz direitinho de manhã, já vai tratando bem, manda aquela mensagem, mantém aquele contato, aquele carinho, se quer fazer uma coisa diferente, né? Que vai dar tudo certo, mas até vejo muitas pessoas que falam, o homem é o micro-ondas e a mulher é o fogão a lenha. Eu não concordo muito, porque eu acho que não é que nós demoramos mais tempo, temos menos apetite sexual, é que muitas vezes querem nos estimular como estimulam os homens, e não é assim, a gente só tem que ser estimulado de uma forma diferente. Você hoje já percebe que as mulheres observam o sexo de uma forma diferente? Que a gente já está mais aberta para as conversas, que a gente já tem menos pudor de fazer... Porque você falou no começo, né? É uma coisa que todo mundo faz, a maioria das pessoas faz, e a gente não conversa, às vezes, a respeito. De muitos anos a gente teve uma educação, as meninas principalmente, né? Que não se falava a respeito disso. Hoje já percebe que as coisas são diferentes e que as mulheres já... Não, eu quero conversar sobre isso, eu quero ter uma relação sexual prazerosa, eu quero falar se eu tô com um problema. Graças a Deus, sim, graças a Deus, porque nós mulheres somos muito mais reprimidas sexualmente que os homens, né? Um homem, desde quando ele é criança, ele tem muito contato com o órgão genital dele, então... O menino, desde que ele vai fazer xixi, ele tá sempre colocando a mão no pênis dele, ele tem um contato muito natural com o corpo dele. A menina já não já cresce com muita repressão, não pode pôr a mão aí, Deus o livre, né? Menina não pode se tocar, a menina senta com a perninha fechada, menina isso, menina aquilo. Então, de uns tempos pra cá, graças a muitas mulheres que já vêm lutando antes da gente, né? Elas estão entendendo que elas precisam gostar sim, que elas não têm que fazer por satisfação do parceiro ou por medo de perder o parceiro, porque tem que representar em casa para não perder o marido. Elas estão tendo essa consciência de que elas têm que usar o sexo ao seu favor e não servir, né? Porque a mulher, ela tem... Muitos anos ela veio com isso de servir no sexo. E, nossa, 80% das mulheres não conseguem ter orgasmo pela penetração. Precisa de um estímulo clitoriano. Eu atendo, às vezes, mulheres de 60, 65 anos que nunca tiveram um orgasmo, porque sabem dessa informação, mas tem todo aquele pudor de não tocar no seu corpo.
E engraçado, esse público te procura também, Vivi? Sim, porque a gente é bem menor. Tem toda essa questão do preconceito, de falar sobre sexo, de procurar uma sex coach, que a gente já falou. Sim. Mas, mas uma mulher mais velha tem um preconceito ainda maior ali naquilo, Por eu ser nova também. Tem mais esse preconceito. Elas me olham que assim, tu não tem, não consegue mas tu tão ensinar. novinha, tu já fez tudo isso. É que muitas coisas são vivências, óbvio. Eu já vivi muitas coisas. Sou casada há 7 anos, eu sou a cara de novinha. Mas, assim, eu estudo muito, né? Então, muitas coisas, às vezes, tu pode ter 60 anos e pode ter certeza que muitas coisas que ela viveu em 60 anos não equivale a tudo que eu estudei, sabe? Eu estudo muito. Então, quando a gente vai conversar, elas entendem, elas ficam mais tranquilas. Mas eu passo bastante preconceito, sim. Já aconteceu de eu vir em palestra e elas falam, mas essa menina... No final, elas estavam me chamando de pro. Muito bom. Vivi, outra coisa, você falou, eu sou casada há 7 anos. Tem muita questão da discussão sobre o sexo no casamento também, né? Que, as pessoas hoje, claro que hoje a situação é diferente de como era antigamente, né? Mas, enquanto namorava, tinha uma relação sexual boa, prazerosa. Depois que casou, mudou tudo. As pessoas têm ainda muito essa queixa, chega isso pra ti? Tem. Sempre que eu abro caixinha de perguntas no meu Instagram, que eu faço alguma ação, eles me mandam. Como mantém a chama no relacionamento? Como? Ajuda a gente, por favor, Vivi. Como que mantém a chama no casamento? Como que acende novamente? Porque o que acontece? Nós temos que entender que a conquista no relacionamento é diária. E muitas pessoas não entendem isso. Acho que depois que conquistou, acabou. Sabe? Não tem mais que colocar aquela lingerie bonita, não tem mais que fazer aquela noite especial e realmente vai caindo na rotina. E o nosso cérebro, ele é incrível, né? Porque o que acontece? Normalmente, quando as pessoas já têm um relacionamento estável há muito tempo, elas começam a anular algumas coisas que são extremamente importantes. E é isso que faz com que o sexo decaia a qualidade dele no relacionamento. Que são as preliminares, que são fundamentais para uma mulher conseguir alcançar o orgasmo, para que vocês tenham uma conexão maior entre o casal. Outra coisa que morre, que é muito importante para um relacionamento de qualidade, é o beijo, aquele beijo gostoso, aquele beijão de tirar o fôlego, né? Aquele beijo de quando a gente namora, normalmente as pessoas casam, é só aquela bitoquinha, né? Beijinho, tchau. Então, essas coisas, elas fortalecem o vínculo do casal, que são que é a preliminar, que é o beijo, que é o abraço, e muitas vezes elas são anuladas, o que faz com que aconteça isso, que realmente o relacionamento fique monótono, né? Pois é, porque são coisas que sempre fez, namorou 10 anos e sempre fez daquele jeito. Aí tá casada há 1 ano, muda tudo. Não vai ter a mesma resposta. Normalmente, assim, eles fazem a mesma coisa, sempre, sabe? Não, essa posição dá certo, a gente faz sempre a mesma posição. Eu ouço muito isso. E daí é aquilo que eu falei, o nosso cérebro, ele é muito incrível, mas às vezes ele é muito sabotador. Porque o que acontece? Quando tu tem relações muito iguais, por exemplo, você faz sempre a mesma posição, por mais que ela seja uma posição muito prazerosa para você, com o decorrer do tempo, ela vai diminuir o grau de prazer dela. Porque mesmo, o cérebro ele precisa de uma novidade. Às vezes eu vou falar de algum tema, ou algum fetiche, alguma coisa, você vai falar, não, mas eu não gosto disso. Aí depois, não. Essa parte da conversa eu não quero ouvir. Não, isso não. Eu não preciso disso, basiquinho, papai e mamãe tá tudo certo. Só que às vezes a curiosidade fala mais alto, elas vão e tentam. E eu recebo tantos feedbacks assim, Vivi, eu nem sabia que eu gostava disso, mas agora eu já quero fazer mais um monte de coisa. Porque quando tu faz algo diferente, tu vê quantas possibilidades existem para o teu relacionamento e para ti se ficar ainda mais satisfeito, sentir ainda mais prazer, e daí tu começa a inovar. Mas quando tu faz sempre a mesma coisa, além de o prazer diminuir, com isso, né, a vontade, a animação, tu vai fazer, vamos lá. Isso vai muito também de perfil, Vivi, porque a gente fala de lingerie, fala geralmente para mulher, né? Sim. Que a mulher tal gosta muito de usar uma lingerie diferente sempre, gosta de apostar nisso. A outra, não, se eu boto eu me sinto ridícula. Tem vários perfis, né? Tem. E as pessoas têm também que saber aquilo que, não, eu vou me sentir bem e segura também nessa situação. Sim, e tem toda, assim, a mulher... Uma coisa que eu falo muito e que eu trabalho bastante também é a questão da autoestima. Então, muitas vezes, a mulher, ela se enxerga com os olhos do homem. Será que essa posição eu tô bem?
Será que tá aparecendo as minhas celulites? Ai, como é que eu tô? E não foca no prazer dela. Isso faz com que ela não tenha prazer, porque ela fica tão preocupada em como ela vai ser aceita, como ela vai ser recebida pelo parceiro, se ela tá sendo boa de cama, se ela tá agradando, que ela esquece de que no sexo a gente tem que ser egoísta, a gente tem que pensar no nosso próprio prazer. Eu percebo que as mulheres, elas colocam muito o peso do orgasmo em cima do parceiro. Ah, não, ele não me fez gozar. Eu não consegui alcançar o orgasmo. E o orgasmo, ele é um caminho que ele é nossa responsabilidade, porque se você não se entregar para o sexo, se você não sentir, né, se você não tá ali de verdade, como você falou no começo do programa, a gente tem que estar presente, né? Não adianta você estar ali na relação pensando nas contas, pensando nos boletos que vão vencer, no filho que tem que levar pra escola, o que vai tirar pra descongelar, o TCC que tem que fazer. Por isso que eu falo, o sexo tá Tirar pra descongelar é bom, a carne, né? Tá ali, ai, mas eu esqueci a carne. Quem nunca? Boa, tua libido vai lá pra baixo. Tu tem que pensar em coisas que te gerem prazer e cada vez mais trazer novidades pro relacionamento, que você vai ver o quanto de possibilidades existem. Acho muito legal você falar da autoestima, porque isso manda muito na relação, no nosso dia a dia. Porque se a mulher não tá bem, se ela não se aceita, se ela não se gosta, não se ama, muito difícil ela vai ter uma relação sexual prazerosa, porque ela tá em problema com ela mesma, né? Sim. A gente tem que se amar, se aceitar, descobrir o que a gente mais gosta na gente. Ai, qual a parte do corpo que eu mais gosto, me sentir bonita, porque isso faz diferença, né, Vivi? Faz toda a diferença. Uma mulher que ela sabe que o poder que ela tem, ela vai focar no poder que ela tem. Uma mulher que sabe o que ela tem de melhor, ela vai mostrar o que ela tem de melhor. Eu sempre falo assim, as pessoas às vezes relacionam muito a autoestima com o corpo. E isso não tem nada a ver, porque eu já vi mulheres de 50 quilos, como nos meus cursos, o pessoal vai achar que eu tô indo em alguns lugares, né? Nos meus cursos e tudo mais, eu já fiz cursos de striptease, polidense, eu já vi mulheres de 50 quilos dançando e eu já vi mulheres de 90 quilos fazendo striptease que tu ficou assim, ó, de boca aberta, porque a sensualidade tá na forma com que tu te porta e não no corpo que você tem, né? E a mulher tem muito essa coisa ainda do corpo, e tem a ditadura da magreza, o padrão de beleza, N coisas que nos prejudicam, e realmente se tu fica focando nisso, não é legal, porque daí é aquilo que eu falei, tu começa a pensar com a cabeça do homem. Ai, mas será que eu tô bem? Ai, mas será que isso? E aquilo tudo gera uma tensão que tudo que o sexo não vai ser prazeroso e gostoso, porque fica aquela insegurança, assim, né? E todas as mulheres, todas nós temos uma beleza. Vocês só tem que descobrir qual é a sua e saber valorizar ela. E a questão da comparação também, né, Vivi? Às vezes, né, principalmente nessa era de muita rede social, a gente se compara muito com o outro. E aí se acha feia porque, ai, a fulana tá ali bonitona, a fulana tá ali com o abdômen trincado, a fulana, meu Deus, na foto ali não apareceu nenhuma celulite. E aí a gente começa, que você falou que o sexo começa na cabeça, mas a minha cabeça tá cheia de coisa que não vai me ajudar em nada, né? Exatamente. E os homens, gente, eles não ligam pra isso. A maioria. Muitas vezes a gente faz com que eles enxerguem coisas que eles nem veem em nós. Um exemplo. Ai, eu tô tão gorda, amor, olha como eu tô gorda. Aí eles vêm, não, você não tá gorda. Eu tô gorda sim, né? Eu tô gorda, tu não tá vendo como eu tô gorda? Olha aqui minha celulite. E eles começam a perceber, não, realmente. Agora eu tô falando, parei pra perceber. Eu vi um filme da Netflix muito incrível, que ele fala sobre isso. Agora eu não vou lembrar o nome, mas ela se achava muito feia, gorda e tudo mais, não via beleza nela. E aconteceu um negócio, ela bateu a cabeça, ela começou a se enxergar outra mulher, assim, maravilhosa, magra, só que ela tava a mesma pessoa. E ela falava com tanta firmeza, olha como eu sou linda, ai, você deve estar meio constrangido pela minha beleza, né? E ela falava assim, tão empoderada daquilo, que as pessoas ficavam assim e viam o quão incrível ela era. E ela tava com o mesmo corpo. Então, assim, é por isso que eu digo, não... A autoestima, as mulheres ligam muito a corpo e a comparação, né? Eu digo que nós mulheres, nós somos velas. A gente pode acender milhares de velas sem apagar a nossa luz. E a gente, infelizmente, a sociedade, né, o patriarcado, N coisas, criaram muito essa competição feminina. Mas, ela tem a barriga trincada, eu não tenho. Mas talvez você tenha uma perna muito mais bonita que a dela, um peito muito mais bonito. Então, por isso que eu digo, todas nós temos uma beleza. A gente só tem que
buscar se conhecer, né? Buscar se aceitar pra gente saber valorizar essa beleza que todas nós temos. Esses dias eu li uma frase que dizia que a comparação é a ladra da felicidade. E é muito verdade mesmo, porque a gente começa a se comparar com o outro. E também, quando eu era muito novinha, uma vez eu vi assim, o defeito que o outro não vê, eu que não vou mostrar. E é muito isso também. Sim. A gente, enquanto mulher, faz muito isso de, ai, tu viu como eu engordei? Às vezes pro parceiro, mas às vezes pra amiga. Ai, que blusa linda. Ai, foi baratinha, né? A gente tem sempre essa mania de falar assim, ai, aceitar elogio também. A gente se sabota muito, né, na questão do elogio. Que bonita que tu tá. Muito obrigada. Você também tá muito bonita hoje, né? A gente fica... Ai, não, mas eu tô... Ai, tô sem maquiagem, né? A gente sempre desmerece o elogio, é exatamente isso. Isso também faz diferença ali na autoestima, né? De, não, muito obrigada, eu estou bonita, que bom, muito obrigada, que bom que você gostou. E aceitar elogio também, porque... Saber receber, né? E saber que isso vai fazer bem pra minha autoestima e que eu posso cuidar da autoestima do outro também. Porque a gente se sabota e sabota a felicidade do outro junto. E a comparação, assim, se eu posso deixar uma mensagem pra vida de vocês, é que nunca se comparem com ninguém, apenas com vocês mesmas. Você está melhor que ontem? Perfeito. Se não, faça algo para ficar melhor que ontem. Mas não tem como tu te comparar com uma outra pessoa, porque é outra realidade. Ela viveu outras coisas diferentes de você, ela tem outra situação, ela talvez tenha outros problemas. Então, assim, são duas coisas muito distintas. Eu dou um exemplo, às vezes, assim, nas palestras, quando eu vou falar de autoestima. Por exemplo, se você quer ter... Você não pode ficar olhando lá o corpo, vamos dizer assim, da Graciane Barbosa lá, né? Maravilhosa, linda. Ai, não, mas eu não tenho esse corpo. Mas você paga o preço que ela paga pra ter aquele corpo? Você quer pagar o preço que ela paga pra ter aquele corpo? Não. Então tá tudo bem, amiga. Fica com o corpo que tu tem, né? E tá tudo certo. E seja feliz com ele, né? E mostre o que ele tem de melhor e cuide dele, zele por ele, porque é o que você tem. O nosso corpo é a única coisa que a gente vai carregar a vida inteira com a gente, né? Então a gente tem que parar de ferir, culpar ele, odiar tanto ele. A gente tem que ter mais amor, porque ele nos proporciona tantas coisas boas, né? Depois que você, né, às vezes atende uma mulher que tá com problema de autoestima e ela, não, beleza, me gostei, me amei, passou, realmente tu vê a diferença, elas relatam pra ti assim, nossa, Vivi, eu vejo tudo de uma forma diferente, como melhorou minha vida, melhorou minha qualidade sexual. Sim, elas relatam principalmente na questão sexual, principalmente assim, ó, às vezes até na forma de se portar, no trabalho, tudo, porque a autoestima, ela te traz confiança. Porque o que acontece? A autoestima, ela vem através do autoconhecimento. Se você não se conhece, você não vai conseguir ter autoestima. Porque você precisa saber o que você gosta, como você gosta. Você precisa ter isso muito com você. Você vai saber os seus defeitos. Na busca do autoconhecimento, a gente lidar com muitos monstros que a gente tem, né? Mas a gente também vê quantas coisas incríveis que a gente tem. E o que acontece? Tu vai começar a valorizar essas coisas incríveis e trabalhar esses monstros que tu tem, até que tu consiga chegar num equilíbrio, né? E a autoestima, ela é autoconhecimento. Tu tem que conhecer, tu tem que saber quem tu és pra te poder valorizar essa mulher incrível que tá aí dentro de ti. Muitas vezes a mulher não consegue enxergar, né? Vivi, para quem está nos assistindo e quer acompanhar teu trabalho, às vezes, eu quero marcar uma consultoria, como é que te acha nas redes, contato? Eu faço um trabalho bem forte no Instagram, o Mano sempre briga comigo com o Trochman, ele já falou mudar, mas meu sobrenome, eu tenho muito amor por ele. É diferente, né? É diferente, é Viviane Trochman, mas só botar o Tro ali já vai ver eu lá bem sorridente. E também eu tenho meu telefone, que é 489-9697-3051. Que daí a gente pode marcar por WhatsApp. No Facebook eu não estou tão presente, mas se quiser mandar mensagem por ali, assim que eu puder, eu respondo. Tá certo, a gente também marcou a Vivi no Instagram da TV, você pode procurar RTV Criciúma. No meu Instagram também já fiz stories, já marquei a Vivi, depois vai estar a nossa fotinho lá. Se você por acaso não encontrar, vai ali nos nossos que você vai achar com certeza. Vivi, um prazer te receber aqui, eu que muito agradeço, obrigada. Muito obrigada pela oportunidade e aproveitem o dia do sexo de uma forma mais livre, né? Verdade, tá certo, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informação aqui no Tudo a Ver, não saia daí.